Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez. Glorifico a Deus pela vida do nosso querido pastor, reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima. E cumprimentando a ele, também cumprimento a todos os pastores, obreiros, homens de Deus e a toda a igreja do Senhor. Meus amados, Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 10 e o verso de número 11. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 10 e o verso de número 11. Glória a Deus. A minha versão é a revista e corrigida. Revista e corrigida. João, capítulo de número 10, o verso de número 11. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Você diz amém? Amém. Por favor, tome seu assento. Muito obrigado. Glória a Deus. Meus amados, Jesus fez uma das declarações mais lindas da Bíblia Sagrada. Eu sou o bom pastor, ele disse. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Os irmãos sabem que no livro de Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Mas o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. Você sabe que tudo que não tem forma é tudo que não se entende. Tudo que não tem forma é tudo que não se compreende. Quando você olha para alguma coisa que não tem forma, a primeira pergunta que você faz é: o que é aquilo? Afinal de contas, não tem forma. E além de não ter forma, a Bíblia diz que a terra também estava vazia. E se está vazia, logo não tem nada a oferecer. Afinal de contas, está vazia. Ou seja, a terra estava um verdadeiro caos. A terra era o retrato do caos. Mas o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. A pergunta que a gente faz é: o que Deus fazia ali? O que o seu Espírito fazia ali? Todos nós sabemos que o caos é terrível. Qualquer ser humano que entrar no caos, ele se arrebenta, ele se destrói, ele se autodestrói. O caos é algo terrível. Mas a Bíblia diz que Jesus, o Espírito Santo, entrou ali no caos, o Espírito do Senhor, e ao invés do caos engolir o Espírito de Deus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus transformou o caos. E no meio daquele caos, a Bíblia diz que ele fez o paraíso. O que a Bíblia nos ensina é que Deus é a única pessoa que consegue habitar no caos. E ao invés de ser mudado pelo caos, tem poder de transformar o caos. Deus transformou o caos num verdadeiro paraíso. É exatamente isto que Deus faz até os dias de hoje. Não importa o tamanho do caos. Se Deus estiver presente, Deus é poderoso para transformar qualquer caos. Deus é poderoso para mudar qualquer caos. A Bíblia diz que ele cria também o homem, a sua imagem e a sua semelhança. E depois que Deus cria o homem, a Bíblia diz que ele põe o homem dentro do paraíso. A Bíblia diz que quando Deus pôs o homem no paraíso, ele disse ao homem: no meio do jardim há uma árvore, e ela produz o fruto da ciência do bem e do mal, e o Senhor disse: não coma deste fruto. No dia em que você comer, certamente morrerá. A morte ali dita por Deus é a própria ausência de Deus, porque Deus, ele é a própria vida. O que Deus estava dizendo é: no dia em que você comer, você não terá a minha presença. E sem a presença de Deus, você pode ter tudo, mas você não tem vida. Sem a presença de Deus, você pode ter carro, casa, dinheiro, fama, mas vida só em Deus. Só Deus é a fonte de vida. Você não tem vida fora de Deus. Só em Deus há vida. A Bíblia diz que o homem peca, o homem desobedece à ordem divina e peca. E a Bíblia diz que pelo pecado de um homem,
a morte entrou no mundo. Pelo pecado de um homem, a morte entrou no mundo. Veja que a morte não tem outra porta senão o pecado. O aguilhão da morte é o pecado. Você sabe que a morte entra no mundo pelo pecado de um homem, ou seja, ninguém morre porque é feio, graças a Deus, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. E também ninguém morre porque é bonito, né? Graças a Deus. Né? A morte entra pelo pecado. E como o homem pecou, a Bíblia diz que a morte veio. E a Bíblia diz que todos pecaram, e destituídos estávamos da glória de Deus. Toda a humanidade estava debaixo de pecado. Davi disse: em pecado eu nasci, e em pecado me concebeu minha mãe. Todo ser humano já nasce em pecado. Não nascemos pecando, mas já nascemos em pecado. Ou seja, o vírus do pecado já está no ser humano. Toda a humanidade. A Bíblia diz que não havia um justo, um sequer, sobre a terra. Todos estávamos destituídos da glória de Deus. Toda a humanidade estava perdida. Mas Gênesis 3,15 tem uma promessa, e a promessa do Senhor dizendo: da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. A Bíblia diz que Isaías tem uma visão, e na profecia de Isaías ele disse: porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A Bíblia diz que uma virgem conceberá, o mesmo Isaías profetiza, uma virgem conceberá e dará luz a um filho. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus que o anjo aparece a Maria e diz a ela: o Espírito do Senhor se apoderará de ti, você conceberá e dará luz a um filho e colocará nele o nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele nasce, e diferente de todo ser humano, Jesus nasce sem pecado. Não há pecado em Jesus. Por quê, pastor? Porque Jesus, ele não nasce de uma concepção carnal, de uma conjunção carnal, não nasce de um relacionamento entre o homem e a mulher. Jesus é gerado pelo Espírito Santo de Deus. Logo, Jesus é santo e não há pecado em Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele nasce e aos 12 anos de idade, Jesus reaparece na história. Eu entendo que por muitas razões ele reaparece aos 12 anos, mas a gente sempre ouve falar que 12 anos é a idade complicada. 12 anos é a idade da pirraça, 12 anos é a idade em que a pessoa ainda está se procurando, se descobrir. E aos 12 anos é a idade em que o jovem é rebelde, e Jesus aparece aos 12 anos. Você sabe que aos 12 anos de idade, geralmente é quando o filho começa a achar que é homem, né? 12 anos de idade é quando às vezes o filho olha para o pai e diz: pai, posso sair hoje à noite com meus amigos? Aí o pai diz: não, claro que não. Aí o filho diz: pai, mas eu já tenho 12 anos, já sou homem. Aí quando chega o dia da criança, o filho vira para o pai e diz: pai, cadê meu presente? Ainda é só uma criança. Ele não sabe direito o que ele é aos 12 anos. Mas Jesus, aos 12 anos, não tem dúvida de quem é, não é pirracento. Jesus, ele não é briguento. Aos 12 anos, ele já está fazendo a obra do Pai, a vontade do Pai, ensinando para doutor e fazendo aquilo que veio para fazer. Aos 12 anos de idade, Jesus, ele não tem dificuldade, ele sabe quem ele é, logo, ele está fazendo a obra do Pai. Jesus depois reaparece na história aos 30 anos de idade e ele dá início ao seu ministério. Aos 30 anos ele começa seu ministério. Aos 33 ele é condenado à morte, e morte de cruz. A Bíblia diz que Jesus foi condenado à morte de cruz. Agora, os irmãos sabem que ali na cruz, Jesus, os feitos de Jesus foram maravilhosos, incomparáveis. O que Jesus fez na cruz, nenhum ser humano poderia fazer sequer no paraíso. O que Jesus fez na cruz foi extraordinário. Primeiro, na cruz, Jesus venceu toda a soberba. Na cruz, Jesus mostrou que o caminho da vitória é descendo. Por quê, pastora? Porque todo ser, desde Lúcifer, que tentou tomar o lugar de Deus, se vestir de Deus e achar que era Deus, caiu. Todo ser, Eva achando que ia ser igual a Deus, comeu do fruto, caiu. Todo ser que achou que ia ser grande,
caiu, mas a Bíblia diz que Jesus, sendo achado em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de homem, e sendo achado na forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus lhe deu um nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Jesus mostrou que o caminho da obediência, da humilhação, é o caminho da vitória. Toda soberba, todo espírito de grandeza, todo espírito de altivez cai por terra. Jesus nos mostrou que o caminho da vitória é descendo, até porque Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Então a Bíblia diz que a soberba precede a ruína, mas a humildade precede a honra. Deus tem vitória para quem desce, Deus tem vitória para quem desce, Deus tem vitória para quem desce. A Bíblia diz que quando Jesus está na cruz, um ladrão olha para ele e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus diz àquele homem: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Bom, os irmãos sabem que a cruz é o ápice do caos, a cruz é o símbolo maior do caos. No tempo de Jesus, não se podia imaginar a possibilidade de um romano, por exemplo, estar na cruz. A cruz era um símbolo do caos, um símbolo grande do caos, o maior símbolo do caos era a cruz. Estar na cruz era uma coisa horrível. A Bíblia diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A cruz era uma coisa horrível, era o símbolo do caos. Mas quando Jesus está ali, um ladrão diz a ele: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus responde: ainda hoje estarás comigo no paraíso. É mais ou menos como se Jesus estivesse dizendo: sabe, filho, há muitos anos atrás eu me manifestei no caos. Naquele caos eu criei o paraíso. E dentro daquele paraíso eu coloquei o homem. O pecado entrou no paraíso, tirou o homem do paraíso e trouxe de volta para o caos. Eu estou me manifestando no caos novamente para dizer que ainda hoje eu vou te levar de volta para o paraíso. Jesus veio para nos tirar do caos e nos levar de volta para o paraíso. Tem alguém aqui que acredita nisto? Que Deus veio, que Jesus veio para nos levar de volta ao paraíso. Este é o projeto dele. Qual, pastor? Nos levar de volta ao paraíso. A Bíblia diz que quando Jesus está na cruz, ele dá um grito dizendo: Pai, está consumado. Quando ele diz está consumado, a Bíblia diz que o véu do templo se rasga de alto a baixo. Os irmãos sabem que Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, verso 14, se não me falha a memória, Paulo diz que o escrito da dívida que era contra nós em suas ordenanças, o qual nos era contrário, foi removido dentre nós e cravado na cruz. Paulo está dizendo que havia um escrito de dívida que nos era prejudicial. Aquilo ali nos prejudicava. O que é um escrito de dívida? Sabe quando você vai comprar numa loja, graças a Deus que você nunca passou por isso. Você vai comprar numa loja, o vendedor te chama de canto e diz: rapaz, não posso te vender não, porque o teu nome está negativado. Ou seja, você contraiu uma dívida e não pagou, e por causa disso o seu nome foi negativado e você está sem crédito. O que Paulo está dizendo é que nenhum ser humano tinha crédito com Deus no céu. Toda a humanidade estava negativada, estávamos em dívida e não tínhamos como pagar esta dívida. Mas aí Cristo se manifestou, pegou o escrito de dívida, onde estava o meu e o teu pecado, levou até a cruz do Calvário e cravou na cruz do Calvário, e nós fomos perdoados por Cristo. Agora, os irmãos sabem que para entender melhor um escrito de dívida, você sabe de uma promissória, uma folha de cheque. Tudo aquilo que você se compromete a pagar e põe embaixo o teu nome é um escrito de dívida. Imagine que você passou um cheque e o abençoado do cheque voltou, irmão. E quando o cheque volta, a pessoa do outro lado que recebeu, nem a parte do senhor dá, ele já liga nervoso: ó, o cheque voltou. E quando a pessoa diz que o cheque voltou, a gente fica preocupado. Por quê? Porque o cheque voltou uma vez, mas se ele voltar duas, o nome vai para o banco
Central. E no Banco Central a coisa complica. Aí a gente pede o quê? Um prazo. E a gente diz, me dê um prazo porque eu vou trabalhar, eu vou levantar recursos, eu vou resgatar esse cheque. Não é assim que a gente faz? E aí a gente trabalha assim. Bom, o primeiro homem que caiu, o primeiro Adão, quando ele caiu, toda a humanidade estava condenada. Mas o meu Senhor se pôs de pé na eternidade e ele disse, Pai, eu vou descer, eu vou pagar essa dívida, eu vou resgatar esse escrito. Aí Jesus vem, trabalha aqui na terra, e depois que ele trabalha, ele pega esse escrito de dívida e leva até a cruz. Agora, os irmãos sabem que quando você pega uma folha de cheque, um cheque resgatado, você fica tão feliz que ao invés de você dar baixa no banco, geralmente você pega o cheque e rasga. Só que quando meu Cristo pegou esse cheque, esse escrito de dívida, ele não rasgou, ele levou até a cruz e cravou na cruz, e ele gritou, Pai, tetelestai, a conta está paga, está tudo certo. É o Pai que vai pegar o véu do templo e vai rasgar de alto a baixo, dizendo, se a dívida está paga, agora nenhuma condenação há. Se a dívida está paga, quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? Se a dívida está paga, a dívida está paga, então não tem mais condenação. Tem alguém que crê na palavra? Levante a tua mão e diga glória a Deus pelo poder da palavra, porque Cristo morreu para nos resgatar e nos trazer de volta. A dívida foi paga. Se a dívida foi paga, não tem mais nada, a dívida está paga. Agora, Jesus, ele disse, Pai, está consumado. A palavra consumado é feito, terminado, concluído. Aí fica uma pergunta. Se ele conclui a obra, e ele concluiu, João, escrevendo, disse que, vendo Jesus que tudo estava concluído, ou seja, tudo estava terminado. Então, quando Jesus ele conclui a obra, a pergunta que fica é, por que ele não desce da cruz? Por que ele não diz, já concluí, agora eu vou descer da cruz? Por que Jesus morre? Por que ele precisa morrer? Se ele concluiu a obra, se ele consumou, e consumou, consumou. Ele consumou a obra, mas ele vai morrer. E por que ele vai morrer se a obra já está consumada? Bom, eu vou lhe explicar por quê e depois como. Bom, primeiro, porque Jesus morreu. Bom, pastor, por que ele morreu? Bom, ele morreu pelos meus pecados, sim. Deixa eu lhe explicar. João, no capítulo de número 1, no verso de número 11, ele diz, ele veio para os seus. Ele diz, verso 12, mas os seus o rejeitaram. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. A palavra direito ali, deu direito de filho, o poder de filho é a mesma coisa que direito, legal. Ou seja, nós temos o mesmo direito de filho, ou seja, você tem direito legal de filho. O que João está dizendo é que nós recebemos poder de filho, direito legal de filho. Jesus, em Mateus 28, 26, 28, ele pega o cálice, levanta e diz, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Olha para o irmão do teu lado e diz assim, você é filho de Deus e tem um testamento. Aí Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no verso de número... Paulo escrevendo no capítulo de número 8, verso número 17, Paulo diz assim, ora, se somos filhos, logo somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Diz para o teu irmão agora, você é filho de Deus, tem testamento e você é herdeiro. Agora, entenda isto. Pense bem. Teu pai trabalhou muito. E o teu pai construiu uma mansão. A mansão que o teu pai construiu é sua ou é do seu pai? A mansão é do seu pai. Mas aí seu pai comprou muitos carros. Teu pai ganhou muito dinheiro, comprou uma Lamborghini, uma Ferrari, uma Mercedes, uma BMW. Seu pai tem uma frota de carro. Os carros que seu pai comprou é seu ou é do seu pai? Os carros são do seu pai. Quando é que o que é do seu pai passa a ser seu? Quando o quê? Quando ele morre. Cristo venceu o pecado, a morte, o inferno, os demônios. Quem venceu foi ele. Quem consumou a obra foi
ele. Aí, Hebreus, no capítulo de número 9, verso de número 16, põe aí para a gente, querido, Hebreus, capítulo de número 9, verso de número 16, olha o que o autor aos Hebreus vai dizer. Hebreus 9, 16, o autor diz assim: ora, porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Verso 17, ele diz, porque um testamento tem força onde houve o quê? Morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador o quê? Vive. Ou seja, se o testador não morre, tudo que ele conquistou é dele. Mas a hora que o testador morrer, eu que sou herdeiro tomo posse. O testador morreu para quê, pastor? Para você tomar posse de tudo que ele conquistou. O testador morreu para você ser herdeiro legal. Ele morre para te dar direito à herança. É por isso que a gente canta: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Ou seja, queira Satanás ou não, você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Ele morreu para te dar direito legal. Então, se você é herdeiro, levanta a mão aí, dá um glória a Deus, porque esse glória está fraco para quem recebeu o direito de filho. Agora, isso é direito. Diz a história que no tempo, num país onde os cristãos não tinham liberdade, uma menina estava indo para cultuar num lugar subterrâneo, num esconderijo, mas não podia levar a Bíblia. Mas o policial parou ela no meio do caminho e disse: menina, para onde que tu vai? E ela disse: eu estou indo aqui na frente. Ele disse: na frente aonde? Ele disse: na casa de meu pai. Ela disse: sim, vai fazer o que na casa do teu pai? Ela pensou, e ela era nova convertida, o pastor tinha dito a ela que crente não pode mentir. Ela disse: meu Deus, o que eu vou falar para esse policial? Ele disse: o policial é que assim, olha, o meu irmão mais velho morreu. E eu estou indo lá para ler o testamento dele. Seu policial disse: minha filha, vá com Deus, então. Ele morreu para te dar direito à herança. Você é herdeiro de Deus. Agora, Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo de número 3 e no verso de número 15... Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 13, verso 15, Paulo diz assim: como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula. Eu quero que você diga para o crente que está do teu lado aí: o testamento já foi confirmado. Ora, pastor, como que o testamento é confirmado? Com a morte do testador. O testador morreu, o testamento foi confirmado. Agora, olha para o crente do teu lado e diz: ninguém anula. Diga para ele: ninguém anula a tua salvação, o perdão recebido, a graça derramada, a glória derramada, o céu que te espera. Ninguém anula o que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Não tem demônio que apague essa obra, não tem feitiçaria que apague essa obra. Ninguém apaga, porque o que Cristo conquistou está conquistado. Queira o inferno ou não, somos herdeiros de Deus. Cadê os herdeiros do céu aqui? Levante a mão e diga glória a Deus. Somos herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. Aleluia. E direito de herdeiro ninguém muda. Direito de herdeiro ninguém muda. Muda, pastor? Muda não. No Rio de Janeiro, um senhor de idade, vindo do exterior, novo, fez fortuna, ganhou muito dinheiro, ficou milionário, mas nunca casou e não tinha filhos. E morreu. Quando ele morreu, as pessoas sabiam que ele não tinha parente, e o governo já pensou: é nosso. Vamos pegar. Não tem parente, mas o advogado dele era muito ligeiro. E o advogado disse: eu vou caçar um parente desse senhor aqui, eu vou achar. E o homem procurou. E não é que lá no estado do Paraná, na capital, em Curitiba, lá no meio de uma comunidadezinha pobre, ele achou uma senhorinha feia e pobre, mas era herdeira. Se aproximou dela e disse: olha, fulano tal. Ela disse: ele disse: olha, eu vim aqui no nome do seu tio, infelizmente eu tenho que lhe dizer que ele morreu. Ela disse: eu não sabia nem que eu tinha tio. Eu tinha. E ele morreu. Ela disse: olha, moço, avisa a família que eu não posso ir não, porque eu sou pobre. Ele disse: não, a senhora era pobre. O seu tio, ele deixou uma herança muito grande. E a senhora é a única herdeira dessa herança.
Olha para o irmão e diga assim, pobre e feia, mas era herdeira. Ninguém anula, disse Paulo. Ninguém modifica o que Cristo conquistou na cruz do Calvário. O que Cristo conquistou está conquistado. Pode até não gostar, pode ser até que alguém ache que a gente não mereça, mas Ele conquistou, está conquistado. É direito que Ele conquistou. A salvação foi Ele quem nos deu. Ele nos deu a graça, Ele nos deu o perdão. E não tem quem anula, não tem quem risca, não tem quem tira. Não tem obra maior do que a obra do Calvário. Ele conquistou. Você é filho de Deus. Levanta a tua mão, dá glória a Deus, porque você é filho do Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Cristo conquistou. Está conquistado. Às vezes eu não entendo, pastor, quando um crente diz assim, eu larguei Jesus porque alguém me fez muito mal. Esse irmão, tem que ter sido um mal maior do que o bem da cruz. Tu conhece alguém que fez uma obra maior do que a da cruz? Como é que desviou se não existe obra maior do que a da cruz? Por mais mal que alguém me faça, não chega nem aos pés do bem que Cristo me fez na cruz. Como é que eu vou largar? Não, pastor, mas o mal foi grande, mas não pode ter sido tão grande assim, porque não existe nada maior do que o sacrifício da cruz do Calvário. Então não tem desculpa, não tem como largar esse Cristo, porque nada que me façam aqui é maior. Por isso que Paulo disse, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem a altura, nem profundidade, nem presente, nem porvir, nada, disse Paulo, me afasta do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ninguém me afasta do amor de Deus. Ele venceu a morte por nossa causa. Não tem amor maior do que este. Não tem amor maior do que o amor de Cristo. Agora isso é por quê? Por quê, pastor? Porque ele morreu para eu me tornar herdeiro, para eu fazer parte desta obra. Fomos sepultados com Cristo, diz Paulo. Paulo escrevendo aos Colossenses 2:12, ele diz que nós fomos sepultados, nós que estávamos mortos em pecados e delitos, fomos sepultados juntamente com Ele no batismo e ressuscitamos com Ele mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então nós estávamos mortos, mas pela morte de Cristo nós recebemos vida em nome do Senhor. Aleluia. Por quê? Como, pastor? Bom, como é diferente? Por que é diferente? Você lembra que eu iniciei o meu sermão dizendo que a morte só tem uma porta de entrada? E a porta de entrada da morte é o pecado. Esse é o detalhe. O teu Senhor e o meu Senhor não tem pecado. Ele é santo. Não, pastor, mas e os meus pecados que estavam sobre ele? Querido, ele consuma a obra. A partir do momento que ele consumou a obra, está consumado. Jesus não morre com os meus pecados. Ele morre pelos meus pecados. Então, entenda isto. Jesus é santo. E a única forma que a morte tem de tocar é através do pecado. Então, o meu Senhor está na cruz, a morte está olhando para ele, dizendo, se eu pudesse, eu já teria levado. Mas ele é santo. E eu não tenho poder de tocar nele. É por isso que Jesus dizendo em João 10, capítulo de número 10 e versículo de número 18, ele diz, ninguém me tira de mim, eu de mim mesmo a dou, tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Ninguém tira a minha vida, disse Jesus. Imagina, você conhece alguém que já disse isso uma vez, se eu não quiser eu não morro? Imagina, quantos anos você tem? 2.000 anos. Não morre não morro não. 2.000 anos, não morre. Jesus disse, ninguém tem poder de tirar a minha vida. Só que ele olhou para mim, e ele olhou para você.
arrebentado pelo pecado, amarrado pelo pecado, indo para o inferno. Aí ele disse: ninguém tira, mas para te libertar, quebrar a cadeia, te levar de volta ao Pai, eu mesmo dou a minha vida para te resgatar. Ele entrega, isto é uma entrega verdadeira. Por isso ele disse: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E ele não disse da boca para fora, para te levantar, para te restaurar, para o diabo não te dominar, para o inferno não te tomar. Ele deu a vida dele pela minha e pela tua. É por isso que nós estamos aqui. Por quê, pastor? Porque ele deu a sua vida, não para a gente viver uma vida de qualquer jeito, mas para viver uma vida em santidade, uma vida de adoração, uma vida de glorificação. Levante a tua mão e diga glória a Deus. Oh, aleluia. Ele entrega a sua vida pela nossa. Só que, quando Jesus está na cruz, a morte está olhando para Jesus. Irmãos, isso é conjectura de pregador. Eu imagino a morte olhando para ele dizendo: se ele se entregar, eu vou ter um problema. Como assim, pastor? Eu vou lhe explicar. A morte sabe que Jesus é maior do que ela. Como é que tu engole uma coisa que é maior que você? A morte está olhando para Jesus, e eu acho que, no meu pensamento de pregador, ela mediu o estômagozinho dela e disse: ele não cabe aqui dentro, não. Vai dar ruim. Mas, dona Morte, a senhora engoliu Abraão. Disse: mas Abraão não chegava nem aos pés. A senhora engoliu Davi. Sim, meu filho Davi era um pecador, mas esse aí, o problema é nunca engolir ninguém desse tipo aí, não. Ele é santo. Aqui dentro, nunca entrou um santo. Só pecador, ele é santo. Sabe, irmão, a morte tem um problema aqui. Qual é o problema da morte? Ela está olhando para Jesus e dizendo: vai ser difícil engolir. Muito difícil. Sabe quando você vai na casa do irmão que você come, e aí come mais um pouco e o suor começa a descer e você ainda está comendo. Sabe como que é? Pastor entende desses mistérios. Quando você termina de comer, que não cabe mais nada, nem um palitinho de dente, mas para palitar o dente cabe. Já comeu muito. Aí a irmã vem com aquele pudim. A irmã vem com o pudim e diz: olha, pastor, que eu trouxe para o senhor. O pastor chega e desceu uma lágrima assim, ó. Minha irmã, não cabe não. Se eu soubesse que tinha um pudim, eu não tinha exagerado, mas não cabe. Aí a irmã olha com carinho para o pastor e diz: meu pastor, faz uma forcinha. A morte está olhando para Jesus na cruz e dizendo: não cabe, não vai dar certo. Mas o inferno está dizendo: mas você vai ter que engolir. Quando Jesus diz: eu rendo o meu espírito à morte, toma. O problema é, o que acontece quando tu come mais do que a barriga aguenta? Você acaba passando. Olha para o teu irmão e diga para ele: por tua causa, a morte passou mal. Jesus deu indigestão na morte. A morte ficou ruim. Quando você come demais, que a barriga enche, dá ânsia de... Você fica com a mão na boca, o irmão que é comida demais tem que jogar para fora. A morte teve ânsia. Pedro, pregando em Atos, capítulo 2, verso de número 24, ele disse: mas Deus o ressuscitou dos mortos, solta as ânsias da morte. A morte ficou ruim, e quem sabe quando ela engoliu, ela já quis vomitar. Alguém disse: vomita não. Não, mas eu tô ruim. Não, vai ficar ruim. Mas tá difícil. Vai ficar difícil. Tu tem que segurar 3 dias. Irmão, passar mal um dia já é ruim. Agora imagina ficar 3 dias com vontade de vomitar e não poder. Jesus fez a morte passar mal. Por minha e por tua causa. A morte passou mal. Porque Ele é maior que a morte. Ele é maior que o inferno. Ele é maior que os demônios. Levante a tua mão e a Ele diga glória a Deus. Porque Ele é grande. Ele é Senhor absoluto. Ele é grande. A morte passou mal. Um dia olharam para Jesus e disseram: Senhor, dá-nos um sinal que nos basta. Jesus disse: uma geração má e adúltera me pede um sinal. Nenhum sinal vos será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas foi engolido pela baleia, pelo peixe,
3 dias e 3 noites ficou no ventre dela. Assim, o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mas depois de 3 dias, depois de 3 noites, eis que ele surge com poder e grande glória, e nas suas mãos a chave da morte, a chave do inferno. E ele disse em Mateus 28:18: é-me dado todo o poder nos céus e também na terra. Ele volta, mas volta triunfante. A morte ficou humilhada, porque o meu Cristo é maior que a própria morte, o meu Cristo é maior que o inferno, o meu Cristo é maior que tudo. Levante a mão e a ele diga glória a Deus, porque ele é maior. Aleluia! Ele é grande. Oh, aleluia. Aleluia. Ele é grande. Eu de experiência, vivi coisas com Deus, pastor, e eu sei que a gente não está aqui para falar das experiências da gente, mas eu acho, quando eu estava no hospital, tinha um médico lá, e ele fazia questão de dizer para minha esposa: dona Rosana, a senhora precisa se conformar. Seu marido não volta para casa. Seu marido vai morrer. Seu marido não vai voltar para casa. Mas um dia minha esposa disse que estava no hospital cantando. E apareceu um médico lá. E até hoje estão procurando esse médico. Ele olhou para minha esposa e disse: filha, teu marido vai sobreviver. Teu marido vai ficar bem. Eu estou aqui para lhe dizer que ele é maior do que o diagnóstico médico. Ele é maior do que a morte. Ele é Senhor absoluto. Eu termino dizendo a você uma coisa maravilhosa. A Bíblia diz que quando Jesus rendeu o Espírito, a terra tremeu. Sepulcros foram abertos e corpos de santos ressuscitaram. Olha que coisa maravilhosa. Jesus é a própria vida. Ele disse que ele é a vida. Olha que coisa interessante. No momento em que a vida mergulha na morte, quem está na morte salta para a vida. Diga para o crente do teu lado: é a vida entrando na morte e os mortos saltando para a vida. Sabe por que nós estamos aqui? Porque estávamos todos mortos em pecados e delitos. Mas o dia que a vida entrou, tudo que estava morto recebeu vida. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós não estamos aqui por méritos próprios. Estamos aqui porque a vida entrou em nós. E onde havia morte, a vida raiou, a vida brilhou, a vida chegou. Levante a tua mão e diga glória a Deus, porque a vida é maior que a própria morte. Fica em pé comigo em nome do Senhor, com a permissão do nosso pastor. Aleluia! Aleluia! Ai, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito de Deus. Aleluia! Aleluia! Estávamos mortos, mas Cristo entrou. Sonhos mortos, projetos mortos, vida morta, vida sem vida, mas Cristo entrou. Eu não sei se... Eu não sei se existe alguém entre nós aqui que não é evangélico. Ou quem sabe está afastado. Pastor, está tudo ruim. É porque Cristo ainda não entrou nesse caos. Cristo precisa se manifestar nesse caos, para que nesse caos apareça vida. A partir do momento que Cristo se manifesta, ele disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele veio para te dar vida. Ele veio para te restaurar. Ele veio para te levantar. Ele veio para mudar a minha e a tua história. E esta noite, antes de orar com a igreja, eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar por você que não é evangélico ainda, mas ouviu a voz de Deus esta noite.
Pastor, está tudo morto na minha vida. Jesus, Ele pode mudar essa história. Jesus, Ele pode mudar a tua história. Tem alguém que quer entregar a tua vida a Jesus esta noite? Ali tem um senhor, eu acho que já é evangélico, né? Tem mais alguém que quer entregar a tua vida a Jesus esta noite? Alguém quer entregar a tua vida a Jesus? Hoje é o dia da tua salvação. Coragem, onde está a primeira vida para Jesus esta noite? Ali, está vindo ali uma jovem, vem filha. E ela já vem com a palavra, já. Oh, glória. Onde está a segunda vida para Jesus? Onde está? Onde está a segunda vida para Jesus? Onde está? Esse moço aqui? É? Está aceitando também? Oh, glória a Deus. De terno, de gravata, eu já achei que era crente. Glória a Deus. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe. O Senhor tem vida para nós. Tem vida para você. Tem mais alguém? Quer entregar a tua vida a Jesus? Hoje é o dia. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Onde está a terceira vida para Jesus? Onde está na galeria? Tem alguém? Lá atrás está vindo mais alguém? Está vindo, venha filho, venha Cristo, venha. Venha. Oh glória a Deus. Oh glória a Jesus. Oh glória a Deus. Onde está a quarta vida para Jesus? Onde está? Venha Cristo. Ele veio para mudar a história da nossa vida. Onde está a quarta pessoa? Vem, tem mais alguém? Hoje é o dia da tua salvação. Tem mais alguém? Mais alguém para Jesus esta noite? Mais alguém? Vem agora. Coragem. Tem mais alguém para Jesus esta noite? Onde está a quarta pessoa? A maioria de nós aqui, por que não dizer todos nós, estávamos mortos. Sabe, queridos, esse povo todo aqui em cima, lá embaixo, tudo morto. Você vê esse povo feliz, alegre, nem sempre foi assim. Mudou quando Cristo entrou nas nossas vidas. Aqui tinha gente deprimida, triste, angustiada, querendo morrer. Mas quando Cristo entrou, a história de nós todos mudou. Ele é poderoso para mudar a história. Ele veio para te dar vida. Uma vida que o mundo não pode dar, porque não tem para dar. Jesus é a única pessoa que tem esta vida e pode te dar vida. Tem mais alguém? Eu vou encerrar o convite. Mais alguém para Jesus esta noite? Quer entregar a tua vida a Cristo hoje? Onde está a quarta vida para Jesus? Quebra, Senhor, quebra todas as cadeias. Em nome de Jesus. Tem mais alguém? Hoje é o dia da tua salvação. Hoje é o dia em que Deus quer mudar a tua história. Onde está a quarta vida? Aqui embaixo tem, na galeria, tem alguém? Venha a Cristo hoje. Tem alguém? Mais alguém? Há mais alguém para Jesus? Não há? Meus irmãos, eu não vou orar porque eu vou passar para o vosso pastor. É? Então o pastor nos deu autorização para orar e eu quero orar. E eu vou orar por essas pessoas e, em seguida, se eu me permitir, eu vou orar pela igreja. Ore, meu irmão. Ó dia de oração, pastor disse. Estenda a tua mão para cá. Pai Santo. Senhor Deus, como somos agradecidos pelas vidas que hoje ouviram a tua palavra. Gratos, Deus, pelas preciosas vidas que hoje se renderam a ti. Obrigado, Senhor Deus, pela morte de cruz. E obrigado, Senhor, porque tu ressuscitaste ao terceiro dia e nos deste, Senhor, a viva esperança. Abençoa teus filhos, Pai. Cuida deles, meu Deus. Guarde-os debaixo da tua proteção, da tua poderosa mão. Meu Deus, em nome de Jesus, a partir de agora, são teus filhos. Pai, toda maldição, todo mal, toda palavra
palavra de maldição, Senhor, hoje cai por terra em nome de Jesus. Hoje nós ministramos vida sobre estas vidas, ministramos perdão do Senhor, ministramos a graça oferecida, ministramos, Senhor, a tua bênção. Cuida dos teus filhos, Pai, guarde-os, Deus, a partir de hoje, que o Senhor seja com eles onde quer que eles estejam, que os seus lares, as suas casas, as suas famílias sejam transformadas pelo poder do teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, queridos. Pastor me autorizou a orar pela igreja, eu quero orar por você. Mas sabe que pregador tem esses negócios de movimento, e pregador gosta de negócio de põe a mão aqui, põe a mão no ombro do teu irmão aí, irmão, por favor, aproveita e embalo. Pregador é desse jeito mesmo, perde, a gente não perde oportunidade não. Põe a mão no ombro desse irmão, diz para ele assim: quanto mais de Cristo na tua vida, menos morte terá. Diz para ele: Jesus é a própria vida. Quanto mais Cristo, mais vida. Mais Cristo, mais vida. Em nome de Jesus. Quem pode dar um glória a Deus? Pai, eu te louvo pela tua igreja. E te peço, ó Deus, que o Senhor continue abençoando os teus filhos. E que possamos viver, Senhor, esta vida na tua presença, debaixo da tua graça, Senhor, ungidos pelo teu Espírito. Abençoa teu povo, dá vitória aqueles que entraram aqui, sonhos mortos, projetos mortos. Que o Senhor venha, Senhor, a renovar, venha, Senhor, a restaurar esta noite e dar vida. E aqueles, Senhor, que entraram aqui fracos, desanimados, cansados, que sejam renovados pelo poder do teu Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus e em nome de Jesus. Quem diz amém? Obrigado, meu pastor.